neste momento. Convido o reverendo Marcelo para continuar essa nossa série, a nossa série que fala sobre retroceder jamais. E hoje nós vamos aprender sobre a fé que leva à superação. Vamos ouvir a palavra de Deus, reverendo Marcelo. Irmãos, que alegria a gente estar na casa de Deus, das manhãs da escola dominical. São as manhãs mais belas, quando a gente escolhe estar neste lugar, na presença do Senhor, e Deus renova a nossa fé, e que Deus possa falar aos nossos corações. E esse tema é muito importante, retroceder jamais, porque muitas vezes na vida a gente quer mais olhar para trás do que para frente, mais recuar do que avançar. Por isso nós precisamos confiar na graça do Senhor, como no texto que foi lido aqui na liturgia. O Senhor renova as nossas forças, e é por isso que nós podemos caminhar, correr, porque Ele renova as nossas forças. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Também quero agradecer a Deus pela vida dos pais que trazem os filhos à casa de Deus. É tão bom ver tantas crianças aqui, né? E os pais ensinando os caminhos, né? E eu fico pensando, os pais também ensinando os filhos, né? Trazer os seus dízimos, as suas ofertas para a obra de Deus. Que Deus abençoe os nossos filhos, para que eles sejam prósperos, abençoados, guardados, sustentados e amparados pelo Senhor, para que eles possam amar a Cristo e a sua igreja, amar a Cristo e a sua obra, e que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo desde a tenridade. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, e nós estaremos lendo em Hebreus capítulo 11, versículo 30 até o versículo 35a. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto. Você que está em casa também, acompanhando a transmissão, você que recebeu esse link, compartilhe com outras pessoas, com outras famílias, para que outras pessoas sejam alcançadas e tocadas pela graça de Deus. E você que ouvirá essa mensagem aqui, compartilhe depois também nas suas redes sociais, com seus parentes e amigos, a palavra de Deus, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça de Deus. Vamos ler então Hebreus 11, 30 a 35, diz assim o texto sagrado: Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Que Deus nos abençoe. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Deus, que possamos entendê-la e aplicá-la na nossa vida, Senhor. Que possamos entender esse tema tão importante, a fé que leva à superação. Enche o nosso coração de compreensão das Tuas verdades e que possamos extrair, ó Deus, dessa passagem, lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Ao longo de Hebreus 11, nós podemos ver que o autor apresenta aqui uma verdadeira lista de heróis da fé, uma galeria de homens e mulheres tementes ao Senhor. Nós vimos inicialmente Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Entretanto, ao chegar aqui aos versículos 30 a 35, ele muda o ritmo da narrativa, e em vez de detalhar cada história, ele reúne diversos exemplos para mostrar uma verdade fundamental. A fé sempre conduz o povo de Deus à superação, porque o Senhor age em favor daqueles que confiam nele. O Senhor está agindo, é o Senhor que renova as nossas forças, é o Senhor que nos faz vencer, é o Senhor que direciona a nossa história. É interessante notar que o escritor deixou de comentar os 40 anos de peregrinação no deserto. O povo
andando no mesmo lugar praticamente 40 anos. E por que ele deixou de relatar essa história? Porque aquela geração foi marcada pela incredulidade, foi marcada pela ingratidão, foi marcada pela rebeldia, foi marcada também pela murmuração, a reclamação. E por isso ele então omite, né? Ele sai então ali da saída, a entrada na terra prometida. Eles viram milagres, ouviram a voz de Deus, presenciaram a provisão de Deus. Deus mandou maná durante 40 anos, Deus fez a água sair da rocha, mas eles recusaram-se a confiar nele. E como resultado, eles pereceram no deserto, 40 anos andando no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração e por causa da rebelião. Em contraste, seus filhos atravessaram o Jordão. Esses que saíram de 20 anos para baixo entraram. Aqueles que saíram de 20 anos para cima não entraram. Só Josué e Calebe. E esses filhos então marcharam ao redor de Jericó e experimentaram a vitória. A diferença entre as duas gerações, meus irmãos, não foi a força militar, não foi a sabedoria, a capacidade intelectual, mas foi a fé. Como afirma Warren Wiersbe, a fé não é acreditar apesar das evidências, é obedecer apesar das circunstâncias. Nós devemos obedecer a Deus e nos entregar à sua vontade. A mensagem deste texto continua extremamente atual, porque todos nós enfrentamos batalhas, enfrentamos enfermidades, enfrentamos muralhas, enfrentamos fracassos, enfrentamos fraquezas, enfrentamos batalhas. E a pergunta é: como superá-los? Como vencer essas batalhas? O autor responde: pela fé. Nós iremos vencer pela fé. Pela fé. Como Paulo, que estava preso, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele venceu pela fé. E a grande verdade dessa passagem é que a verdadeira fé, ela supera obstáculos e experimenta o poder de Deus em todas as circunstâncias. Vamos dizer isso comigo? A verdadeira fé supera os obstáculos e experimenta o poder de Deus em todas as circunstâncias. E aqui nós podemos ver, meus irmãos, neste texto, nós aprendemos 3 maneiras pelas quais a fé nos conduz à superação. Em primeiro lugar, a fé supera obstáculos que parecem intransponíveis. O texto fala aqui que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Jericó era a porta de entrada para Canaã. Era uma cidade fortificada, humanamente falando, era impossível entrar nessa cidade. Ela estava fechada, ela estava guardada, as muralhas eram bem altas, 10 metros de altura, seus muros eram enormes para proteger essa cidade, e ela estava preparada para suportar longos ataques. Israel não possuía máquinas de guerra, nem experiência militar suficiente para enfrentar aquela fortaleza, aquela batalha, aquelas muralhas. Entretanto, Deus não entregou uma estratégia militar, Ele deu uma ordem de fé. Deus falou assim: olha, vocês vão rodear a cidade 6 vezes. No 7º dia, vocês vão rodeá-la 7 vezes, rodeando aquela cidade, e vocês vão tocar a trombeta, e vão gritar, porque eu entreguei Jericó na mão de vocês. Meus irmãos, nada fazia sentido, um povo andando ali, ao redor daquelas muralhas. Quem sabe os soldados olhavam e ficavam zombando: que povo louco, um povo caminhando ao redor aqui dessas muralhas, um povo com trombeta na mão, achando que vão jogar por terra essas muralhas. Mas a fé, meus irmãos, não pergunta primeiro se algo parece razoável, ela pergunta se Deus falou. E se Deus falou, nós devemos obedecer. Se Deus falou, nós devemos passar por esse caminho. Se Deus nos instruiu, nós devemos seguir esta luz. João Calvino observa que a fé repousa na palavra de Deus, ainda que toda razão humana pareça contradizê-la. A nossa fé tem um firme fundamento, meus irmãos. A nossa fé está calcada, fundamentada na palavra infalível de Deus. As muralhas não caíram porque o povo gritou. Caíram porque Deus havia prometido entregá-las.
A marcha apenas demonstrava uma confiança obediente. E é por isso que esse povo andou, é por isso que esse povo marchou, é por isso que eles rodearam aquela muralha 6 vezes em 6 dias, e no 7º dia, 7 voltas em redor daquela muralha, em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, Jesus enfrentou a maior muralha da humanidade, o pecado. O pecado nos separava de Deus. O pecado era algo intransponível para nós. O pecado nos separou de Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou do próximo, nos separou da natureza. Mas na cruz, aquilo que parecia derrota transformou-se na nossa grande vitória, a vitória da nossa salvação. A morte de Jesus e ressurreição de Jesus derrubou o muro que nos separava de Deus. Hoje nós podemos ter acesso a Deus, hoje nós podemos cultuar a Deus, hoje Deus nos aceita na sua presença, hoje nós podemos cantar: derrama, Senhor, a tua presença em mim, porque na presença de Deus há plenitude de alegria. O muro foi quebrado, o muro que nos afastava de Deus, que era intransponível. Jesus na cruz abriu a porta da nossa salvação, louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a fé supera o passado pela graça de Deus. Veja aqui no versículo 31, vai aparecer aí na tela para você ler comigo, veja o que diz esse verso. Vamos ler juntos? Olha o que diz o texto: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. A história desta mulher, depois de mencionar toda uma nação, o autor aqui surpreende os seus leitores, citando uma mulher, Raabe. Não era qualquer mulher, era uma prostituta, uma meretriz, uma gentia, uma mulher cananeia, uma mulher que não fazia parte de Israel, não fazia parte do povo de Deus, moradora de uma cidade condenada, Jericó. Tudo parecia depor contra ela, mas a graça de Deus supera todas as barreiras. Raabe ouviu falar dos feitos do Senhor, das maravilhas de Deus, e ela creu, ela recebeu os espias, ela arriscou a sua própria vida, e ela demonstrou a sua fé através da obediência. Ela acolheu esses espias: eu quero fazer parte desse povo, eu não quero ser condenada nesta cidade. Hebreus enfatiza a sua fé. Tiago, o escritor Tiago, enfatiza as suas obras. E os dois escritores, ambos aqui, não se contradizem, porque a obediência de Raabe foi evidência de que a sua fé era uma fé verdadeira, porque a fé sem obras é morta. Mais extraordinário ainda é perceber que Raabe não foi apenas poupada, ela não foi condenada juntamente com aquela cidade, ela foi incorporada ao povo da aliança. Raabe faz parte da igreja de Deus. Meus irmãos, ela casou-se com Salmão, aquela mulher que não tinha dignidade, que era prostituta, que ninguém dava nada por ela. Ela teve uma família, ela largou a prostituição, o adultério, uma vida errada, ela casou-se, ela constituiu um lar, uma família, e ela foi mãe de Boaz. Boaz, meus irmãos, é da tribo de Judá, onde Jesus veio, e ela entrou então na genealogia do próprio Jesus. Quando a gente lê Mateus, a gente pode ver que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Ela foi inserida na família de Deus pela graça de Deus. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Nenhum de nós aqui é melhor do que Raabe. Todos nós somos introduzidos na família de Deus, no corpo de Cristo, pela graça. E a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. John Owen escreveu o seguinte: a graça de Deus encontra pecadores onde eles estão, mas nunca os deixa onde estavam. É assim. Quem sabe alguns aqui Deus tirou dos bares, das noitadas, do adultério,
da idolatria, da macumbaria, da feitiçaria, do espiritismo, da ignorância, da maldade. E o Senhor, então, te introduziu na família de Deus, no corpo de Cristo, transformou a sua história e te fez uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas finalmente, meus irmãos, a fé supera as limitações humanas, porque Deus fortalece os seus servos. Veja bem, que o autor agora, ele acelera a sua narrativa. Ele apenas menciona nomes que são conhecidos na história bíblica. Ele fala de Gideão, ele fala de Baraque, ele fala de Sansão, ele fala de Jefité, ele fala de Davi, ele fala de Samuel, ele fala dos profetas, e curiosamente, muitos deles possuíam grandes fraquezas. Gideão era inseguro, Gideão não se considerava um valente, mas Deus falou: tu és um homem valente, para vencer os midianitas. Baraque hesitou, quando uma mulher chamou Débora para vencer ali Císera e o seu exército, ele disse para Débora: se fores comigo, eu irei. Veja bem que, e ele falou: porém, se não fores, não irei. Ele ficou com medo de ir sozinho, e ele então pediu ajuda de Débora. Sansão fracassou moralmente, Sansão foi atraído por Dalila. Jefité tomou decisões precipitadas. Davi caiu em pecado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas não era perfeito. Nós temos o Salmo 32, o Salmo 51, são salmos de Davi, salmos de confissões de pecado. Mesmo assim, todos aparecem nesta lista. Isso nos ensina algo precioso, meus irmãos. Deus não usa pessoas perfeitas, Ele usa pessoas que confiam nele. Nós não podemos confiar em nós mesmos. Tudo que somos e temos provém da graça de Deus. É a graça de Deus, é o poder de Deus. Não somos nós que vencemos as batalhas, é o Senhor que as vence por nós. Depois, o autor resume as suas vitórias. O texto diz que pela fé subjugaram reinos. Pensa em Gideão, com apenas 300 homens ele derrotou um exército incontável. Não porque possuía os melhores soldados, não porque tinha a melhor estratégia militar, mas porque Deus queria mostrar que a vitória pertence a Ele. Louvado seja Deus. Pensa em Davi, ainda jovem, 1,70 m mais ou menos, enfrentando Golias, de quase 3 metros de altura, um homem treinado para a guerra, mas ele disse: eu vou contra Golias em o nome do Senhor. E ele então preparou a sua funda, e olhou a testa daquele gigante tão grande, e falou assim: dessa eu não vou errar de jeito nenhum, porque eu vou contra ele em o nome do Senhor. E com uma pedrada apenas, ele venceu Golias. Ah, meus queridos irmãos, enquanto todos olhavam para o tamanho do gigante, Davi olhava para o tamanho do seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos dá força, o Deus que peleja por nós, o Deus que age, agindo o Senhor, ninguém impedirá. O texto diz que praticar a justiça. A fé, meus irmãos, nunca produz apenas experiências extraordinárias, mas ela transforma a nossa maneira de viver. Samuel governou Israel com integridade, foi fiel, desde a eternidade. Ele nasceu já na casa de Deus, nunca se desviou nem para a esquerda nem para a direita, foi um homem justo, íntegro, reto. Daniel, um jovem, foi para a Babilônia, estudou ali em Babilônia, se tornou um homem influente no governo babilônico, mas ele não abandonou a sua fé, permaneceu íntegro, mesmo vivendo diante de uma cultura completamente pagã. E Daniel é exemplo para todos os nossos jovens que vão para a faculdade. Não se desvie, siga o exemplo de Daniel. Mesmo vivendo numa cultura pagã, ele honrou a Deus, ele amou a Deus, não se desviou de Deus. Daniel foi uma bênção nas mãos do Senhor. Alcançaram promessas. Gideão recebeu a promessa da vitória, Davi recebeu a promessa do reino, Josué recebeu a promessa da conquista da terra, quando o Senhor disse para ele: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, eis que estou contigo por onde quer que andares.
fechar a boca dos leões. Daniel era um homem de oração, ele levantava pela manhã e orava, meio-dia orava, à tarde orava, abria janelas do seu quarto para as bandas de Jerusalém e orava a Deus, e então surgiu um decreto: ninguém pode orar mais a nenhum Deus, a não ser ao rei. E Daniel continuou orando, e por causa disso ele foi lançado numa cova de leões, foi jogado na cova dos leões, mas pela fé, Deus fechou a boca dos leões. Apagaram o fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma estátua, pastor Rui, de 30 metros de altura, toda banhada em ouro. E Nabucodonosor, ao som da pífara, ao som do fole, ao som da gaita, todos devem se prostrar diante dessa imagem e adorá-la. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé, não se prostraram, e por causa disso eles receberam a sentença de morte, que eles seriam lançados dentro da fornalha acesa. E o rei então chamou e diz: olha, se vocês não se prostrar diante desta imagem, vocês vão ser lançados da fornalha. E então ele disse o seguinte: olha, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos diante desta imagem. E a Bíblia disse que quando ele estava rodando ali dentro do fogo, tinha um semelhante ao Filho dos deuses. Era a presença de Jesus ali, com eles, impedindo toda aquela força do fogo. E por isso eles não morreram naquela fornalha acesa. Eles confiaram no Deus de Israel, e o Senhor lhes deu a vitória. Escaparam da espada. Elias, um grande profeta que desafiou Acabe e Jezabel, uma mulher maligna, que era a encarnação do mal, que introduziu o baalaísmo em Israel. E ele foi perseguido por Jezabel, mas Deus o livrou das mãos desta mulher maligna. Da fraqueza tiraram força. Ezequias, da fraqueza, tirou forças para vencer o exército de Senaqueribe. A fé, meus irmãos, não elimina as fraquezas, mas permite que Deus manifeste o seu poder através delas. Paulo chega a escrever o seguinte: quando sou fraco, então que sou forte. Venceram guerras. Eliseu afugentou os exércitos sírios. Mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Estão lembrados da viúva de Sarepta, que perdeu o seu filho e foi ressuscitado por Elias. Estão lembrados da sunamita, que também perdeu o seu filho e foi ressuscitado por Eliseu. E todos esses heróis da fé apontavam para Jesus. Josué, que significa o Senhor é a salvação, apontava para Jesus, o Salvador. Davi, que era um rei de Israel, apontava para o rei eterno. Samuel, que era um profeta, apontava para o profeta dos profetas, o profeta perfeito. E as ressurreições aqui, meus irmãos, apontavam para a vitória definitiva de Jesus sobre a morte. Aquele que morreu a pior morte, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. O maior exemplo, meus irmãos, de superação não foi Jericó, foi o túmulo vazio. Jesus venceu o pecado, a morte e Satanás, e todo aquele que está unido a Cristo participa desta vitória. Concluindo, meus irmãos, Hebreus 11 não é uma homenagem à coragem de homens e mulheres, é um testemunho da fidelidade de Deus. Deus está com o seu povo. As muralhas caíram porque Deus é poderoso. Raabe foi salva porque Deus é gracioso. Os juízes, reis e profetas venceram porque Deus os fortaleceu. Mas receberam os seus filhos porque Deus tem poder sobre a morte. E o verdadeiro herói desse capítulo é o Senhor. É o Senhor. Hoje nós também enfrentamos muralhas intransponíveis, situações adversas, que enfrentamos no dia a dia, seja na sua empresa, na sua escola, seja na sua casa.
lutamos contra o pecado, enfrentamos enfermidades, passamos por momentos entre a vida e a morte, vivemos crises familiares, temos limitações pessoais, mas o Deus de Hebreus permanece o mesmo. Ele é o ontem, Ele é o hoje e será para todos sempre o mesmo. A fé, meus irmãos, continua sendo o caminho de superação, porque o seu firme fundamento é Cristo. Cristo é o fundamento da nossa fé. Hebreus 12, logo em seguida, nos convida a fazer exatamente isso. O texto, então, encerra o capítulo 11, e já começa o versículo 12 falando o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Toda verdadeira superação cristã começa quando os nossos olhos deixam as circunstâncias e nós passamos a fixá-los em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não deixe que os seus olhos possam olhar para as ondas, para as muralhas, mas que você possa fixar os seus olhos no Senhor, porque Ele que renova as nossas forças, Ele é a fonte da nossa salvação, Ele que é o Deus todo gracioso e todo poderoso. Aplicações finais, meus irmãos. Confie na palavra de Deus acima das circunstâncias. As muralhas podem parecer intransponíveis, mas a promessa de Deus jamais falhará. Confie na palavra de Deus. A fé obedece antes de ver os resultados. Obedeça a palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Siga a instrução do Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Confie sempre na palavra de Deus. Mas em segundo lugar, segunda aplicação, creia que a graça de Deus é maior do que o seu passado. Quem sabe o diabo quer sempre trazer à sua mente o seu passado, te acusando, porque ele é o acusador dos nossos irmãos. Assim como Raabe foi restaurada e incluída no povo de Deus, Cristo continua salvando, transformando e dando uma nova identidade aos que creem nele. Agradeça a Deus que você está na família de Deus. Agradeça a Deus que você está debaixo do guarda-chuva da graça de Deus e você tem uma nova história, porque Deus te salvou em Cristo Jesus. Mas finalmente, persevere em Cristo mesmo reconhecendo as suas fraquezas. Persevere, busque ao Senhor. Os heróis da fé não eram perfeitos. Eram pessoas sustentadas pela graça. Eram pessoas que estavam confiando na graça do Senhor. Cristo, meus irmãos, continua fortalecendo a sua igreja, para que ela persevere fielmente até a sua volta. Vamos perseverar, a Bíblia diz que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Persevere. Deus não te chamou para retroceder, Deus não te chamou para olhar para trás, Deus não te chamou para desistir. Insistir, persistir e jamais desistir. Que possamos perseverar até a volta de Jesus, quando veremos face a face aquele que hoje nós cremos. Aquele dia vai ser um dia glorioso, quando nós contemplaremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, rasgando os céus para buscar o seu povo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós os vivos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para participarmos das bodas do Cordeiro. E naquele dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.